Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo essa aula, né? Dando continuidade ao nosso estudo sobre as cônicas, hoje nós vamos estudar a elipse, né? Elipse. O que é elipse? Vamos logo para a definição matemática. Ó. Geometricamente, a definição de elipse é a seguinte: se nós temos um cone reto, um cone circular reto, e traçamos aqui a interseção de um plano que intersecta esse cone em todas as suas geratrizes, ele forma esse corte aqui, ó. E essa figura formada aqui, ó, essa seção cônica aqui, ó, é o que a gente chama de elipse, que é isso aqui, ó. Meio oval, parece uma bola de futebol americano, basta você lembrar disso, né? Uma bola de futebol americano é uma elipse. Qual é a sua definição mesmo, a sua definição e os seus elementos? Vamos lá para a definição. Consideremos inicialmente no plano dois pontos fixos, F1 e F2. Tá aqui, ó, o F1 e o F2. Tais que a distância entre eles é 2C. Bom, se a gente marcar aqui, ó, uma série de pontos, tais que a soma de suas distâncias aos pontos F1 e F2, que são pontos fixos, seja sempre constante e maior que 2C, nós vamos formar a elipse. Então, a elipse nada mais é do que o conjunto de pontos em que a soma das distâncias de cada ponto ao F1 e ao F2 é sempre constante, ou seja, sempre um valor fixo e maior do que 2C, que é a distância entre esses dois pontos F1 e F2. Ó. Observem aqui, ó. Marquei o ponto fixo F1 e F2. A distância entre eles está aqui, 2C. Todos esses pontos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, F não tem porque é F1 e F2, G, H, I, J, K, L, M, N, P. Todos esses pontos, ó, se eu pegar aqui a distância do ponto A F1 e a distância do ponto A F2 e somar essas duas distâncias, vai dar um valor. Se eu pegar a distância de B para F1 e de B para F2, vai dar o mesmo valor, somando essas duas distâncias. Se eu pegar a distância de C para F1 e somar com a distância de C para F2, a soma dessa distância vai ser o mesmo valor de que foi do ponto A e do ponto B. Então, todos esses pontos eles têm a soma das distâncias deles para cada um desses pontos F1 e F2 é sempre constante e sempre maior do que a distância entre esses dois pontos, né? Maior que 2C, lembrando. Ok? Então, olha aqui, ó. AF1 mais AF2, ou seja, que é a distância de A para F1 e a distância de A para F2 somadas, é igual a BF1 mais BF2, que é a distância de B a F1 mais a distância de B a F2, que é igual a distância de C a F1 mais a distância de C a F2 e assim sucessivamente. Ou seja, todo ponto aqui, ó, que estiver na superfície, na elipse, ele vai satisfazer essa condição, que é o quê? Que a distância do ponto, a soma da sua distância até cada um desses pontos F, F1 e F2, é sempre constante. Né? É sempre um valor fixo, que nesse caso nós chamamos de 2A. Ou seja, a distância de A a F1 mais a distância de A a F2 vai dar 2A. A distância de B, F1 até B, F2 vai ser 2A também. A distância de P para F1 mais a distância de P para F2 vai ser o mesmo valor 2A, ou seja, um valor constante. 2A é um valor fixo, né? Depende aí muito bem da elipse, depende de onde esses pontos F1 e F2 vão estar, né? Se eles estiverem mais separados, aí eu vou ter pontos diferentes, certo? Sendo que 2A deve ser maior que 2C. Quem é o 2C? A distância entre esses dois pontos fixos. 2A, a soma das distâncias de cada ponto até esses pontos fixos. E aí, ó, esses pontos aqui, ó, se eu ligar eles, eu vou ter, ó, infinitos pontos aqui, ó. Então, fazendo a ligação desses pontos, nós vamos ter uma figura assim, ó. Tá aqui, ó. Essa figura que é a elipse, é meio que um ovo, né, oval, é uma bola de futebol americano, tá aí. Então, a elipse é definida aqui certinho a elipse. É o quê? A elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano, tais que a soma de suas distâncias a dois pontos fixos, que são esse F1 e F2, denominados focos, seja constante. Né? Então, esse F1 e F2 a gente chama eles de focos, a gente chama eles de focos da elipse. Então, os focos da elipse são F1 e F2, e a elipse vai ser formada por todos aqueles pontos, tais que a soma de sua distância a esses dois focos
é sempre constante, ok? E aí nós formamos isso aqui, ó. Vamos agora identificar os elementos da elipse. Quais são os elementos da elipse? Olha só. Eu traço aqui um plano cartesiano pela elipse, né? Ó. Os pontos F1 e F2, ó, a gente traça uma reta por eles. Essa reta que a gente traça por F1 e F2 é o que a gente chama de eixo da elipse, né? Ó. O eixo da elipse aqui, ó, passando por F1 e F2. E aí a gente marca aqui bem no centro um eixo vertical, certo? Então nós temos o eixo horizontal, que é o eixo dos focos, e o eixo vertical, que é esse outro eixo aqui, certo? Nesse eixo horizontal, que é o eixo dos focos, certo? A gente chama de eixo maior da elipse. E esse aqui de cima é o eixo menor. Sempre o eixo dos focos vai ser o maior. Por quê? Porque sempre eu vou ter um ponto aqui nessa extremidade, ó, que vai ter a soma para a distância dos focos constante, igual a 2A, certo? E aí, ó, o que ficam as medidas? Então aqui, ó, a interseção desses dois eixos é o centro da elipse, certo? Então aqui é o centro, aqui eu vou ter um foco 1 e aqui eu vou ter o foco 2, ou o contrário, tanto faz. O importante é que aqui é um foco, aqui é o outro. Como a distância entre os dois focos, eu vou pegar esse desenho aqui e vou colocar ali para a gente ver melhor. Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar esse desenho e colocar aqui para eu escrever sobre ele. Vamos lá? Cadê? Vamos colocar aqui então. Olha só. Nós temos aqui a elipse, né? Então, o seu eixo maior, que é o eixo que passa pelos focos, e o eixo menor, que é o eixo que é perpendicular a esse outro eixo. Aqui no centro dos dois eixos, na interseção deles, é o centro da elipse, certo? Então, como a gente acabou de ver, ó, a elipse ela é determinada, definida por esses dois pontos que são os focos, certo? E nós vimos que a distância desses dois focos é chamada de 2C, certo? 2C. O valor definido aí foi utilizado a letra C, né? Como 2C, um valor fixo. Por que 2C? Porque aí, ó, quando eu divido a hipérbole aqui, ó, nos dois eixos, no centro, se a distância desse primeiro foco aqui até aquele outro lá é 2C, a distância desse foco até a origem é a metade disso. E a metade de 2C é C. Então, observe que aqui, ó, C é a distância da origem até o foco. Seja o foco da direita, seja o foco da esquerda. Aqui também é a distância C. Só que vamos ter um detalhe que, se aqui for o centro de um plano cartesiano, 0 e 0, para cá, para a esquerda é negativo, para a direita é positivo, certo? Só essa atenção aí. Mas lembrando que, como é distância C, mas aqui o valor mesmo seria o quê? Menos C. C é a distância, porque a distância não tem sinal, né? Certo? E aí, esse outro eixo, que é o eixo perpendicular ao eixo principal, o eixo maior, esse eixo aqui perpendicular, ele é o chamado de eixo menor. E aí, esse valor aqui, ó, do eixo inteiro, a gente utiliza como 2B. 2B. E aí, só essa parte aqui, a gente chama de, é o valor B. Certo? E aí, esses pontos que ficam nas extremidades aqui dos eixos, com a hipérbole, ó, o ponto A1, A2, são os pontos que ficam no eixo maior, nas extremidades da hipérbole, certo? Então, A1, A2, esse segmento A1, A2, ó, que vai de A1 até A2, é o eixo maior. E o tamanho dele é o tamanho. Observem que o ponto A1 e o ponto A2 são pontos que fazem parte da hipérbole, ou seja, a distância de A1 até A2 é 2A. Certo? Então quer dizer que de A1 para o 0 é A. De 0 para A1, A2 quer dizer, também é A. Ok? É a distância A. O eixo menor é o eixo B1, B2. B1, B2 é o eixo menor, que é esse eixo aqui, ó, perpendicular sempre ao eixo maior.
E o seu tamanho é 2b, certo? Então, daqui para cá é 2b minúsculo, certo? Eixo maior e eixo menor. Então, o eixo maior, A1, A2, que vai dos pontos A1 até o ponto A2, e o seu tamanho é 2A. Eixo menor, B1, B2, certo? Que o seu tamanho é 2b minúsculo. E distância focal, que é o tamanho do foco 1 até o foco 2, é 2c, certo? E aí, um detalhe interessante aqui, a distância aqui, ó, de B1 para F2 é A, porque observem que, como aqui é um ângulo de 90 graus, daqui para cá, ó, eu vou ter esse mesmo triângulo aqui, ó, observem, ó. Ou seja, se aqui é C, aqui também é C, aqui é B, aqui também é B, se aqui é A, esses valores aqui, ó, eu não sei que é A aqui, né? Mas eu sei que aqui é C, eu sei que aqui é C e aqui é B. Então significa que esse lado aqui é igual a esse do triângulo. E observe que esses lados, eles são exatamente as distâncias do ponto B1 até o ponto F1 e do ponto B1 até o ponto F2. E a definição de hipérbole, de elipse, é que do ponto B1 para F1, somado com o ponto B2 a F2, eu tenho um valor constante que é 2A, ou seja, se é 2A e os dois são iguais, 2A dividido por 2 é A. Então isso aqui, ó, é A, isso aqui também é A. A minúsculo, certo? Então esses são os elementos da elipse. Vou colocar aqui no livro para vocês verem com mais tranquilidade, ó. Quais são os elementos da elipse, certo? Deixa eu tirar aqui esse negócio. Olha só, os elementos da elipse são quais? Nós temos aqui, ó, F1 e F2 são os focos e a distância entre eles é chamada de distância focal, 2C, certo? Ó, F1 e F2, os focos. O segmento A1 a A2 é o eixo maior da elipse. E sua medida é aquela que consta lá na definição, ou seja, 2A. Certo? A1, A2 o eixo maior. B1, B2 é o eixo menor da elipse, cuja medida é 2Bzinho. Tá aqui, ó. Eixo maior, A1, A2, eixo menor, B1, B2. O O é o centro da elipse, que é a interseção dos dois eixos, certo? É a interseção dos dois eixos e ele é exatamente o ponto médio do foco 1 com o foco 2, fica bem no meio, entre os dois focos. E nós temos uma medida chamada excentricidade da elipse. O que é a excentricidade? Vamos lá. A excentricidade ela é calculada da seguinte forma. É um Ezinho para indicar a excentricidade, é igual a C sobre A. Ou seja, ela é a razão da medida C pela medida A. Quem é a medida A? Essa aqui, ou posso também dizer que é essa aqui, ó. O A é a distância do eixo, aqui, ó. Ou seja, é a razão de C dividido por A. Obviamente, o C sempre vai ser menor que o A. Por quê? Porque o C é a distância do foco, ó. E o A é a distância do eixo maior. Sempre o foco vai estar dentro da elipse, né? Porque a definição de elipse é exatamente isso. Então, sempre o C é menor que o A. Significa que esse número é sempre menor que 1. Agora, imagine o seguinte. Se eu tenho um foco aqui e um eixo aqui, ó. E se eu tenho um foco aqui e um eixo mais distante, ó. Aqui eu tenho foco 1, A1. Aqui eu tenho foco 1, A1. Observe que aqui, ó, é um valor, aqui é outro valor. Significa o quê? Significa que nessa ocasião aqui, a diferença entre o C e o A é menor do que nessa segunda ocasião. O A é bem maior que o C. Ou seja, significa que aquela divisão lá vai se aproximar. Quanto maior o C, ó, C dividido por A. Quanto maior o C, mais esse número se aproxima de 1. Quanto menor o C, menos esse número mais esse número se aproxima de 0. Ou seja, C sobre A sempre vai ser um número decimal entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Agora pense comigo. Ó. Se eu pego esse ponto C e vou trazendo ele para cá, ó, o que acontece com a elipse? Ela fecha um pouquinho mais, né? Ó. Ela fecha aqui. Ó. Então, quanto mais o ponto C se aproxima do ponto A, mais a elipse tende a fechar. Ó.
Se ela vai fechar, significa que ela vai se transformar numa reta. Então, quanto menor é, mais fechada a elipse, ou seja, mais se aproxima de uma reta. Quanto maior a excentricidade, mais aberta a elipse. Se eu for abrindo essa elipse aqui, ó, que eu pegar aqui e esticar, ela for abrindo ela mais ela vai se aproximar de quê? De uma circunferência, certo? Então, mais perto de 1 tende a se aproximar de circunferência. Mais perto de 0 tende a se aproximar a uma reta. Mas isso não interfere muito, o importante é o quê? Que a gente saiba que a excentricidade é a medida C dividido por A, ok? Quem é C? A distância focal aqui, ó. A metade da distância focal, né? Porque focal é a distância de um foco ao outro. A metade disso é o C. E o A? O A é a metade do eixo maior, né? O eixo maior está aqui, a metade do eixo maior é o A. O eixo maior inteiro é 2A, ok? A gente pode observar aqui, ó, que eu tenho um triângulo retângulo formado pelas medidas da elipse, que são as medidas A, B e C, ou seja, o tamanho do eixo maior, o A, que é a medida do eixo maior, Bzinho é a medida do eixo menor e o C, que é a medida focal, né, a distância focal. Eles formam um triângulo retângulo em que eles são os lados desse triângulo retângulo. Se eu tenho os lados de um triângulo retângulo, que relação eu posso utilizar? O teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se eu tiver duas dessas medidas, eu posso utilizar esse teorema de Pitágoras para encontrar a outra medida, certo? Então, fica aqui registrado que eu sempre vou ter isso aqui dentro de uma elipse, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.